O dom da palavra do conhecimento. Textos bíblicos, Atos 9, 10, 12, 10, Atos 10, 9 e 20. Verdade central. A palavra do conhecimento é a revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de certos fatos existentes na mente do Senhor. Notemos, em primeiro lugar, que esse dom é chamado a palavra do conhecimento e não o dom do conhecimento, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 1 Coríntios 2, 12 e 8. A palavra do conhecimento é a revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de certos fatos existentes na mente do Senhor. O Altíssimo é o conhecimento total, pois ele sabe de tudo. No entanto, o Pai não revela aos homens a totalidade do que se sabe. Ele lhes dá apenas uma palavra ou uma parte, que é o fragmento de uma frase. Logo, uma palavra de conhecimento é simplesmente um fato da informação total. O Todo-Poderoso é onisciente, todavia, ele não nos transmite tudo, mas apenas parte do que precisamos saber. O dom é sobrenatural. Essa palavra do conhecimento é uma manifestação sobrenatural, assim como são todos os dons do Espírito. Dom algum é natural. Se um deles é sobrenatural, logo todos são sobrenaturais. Há quem diga que o texto de 1 Coríntios 12, 8 faz referência ao conhecimento natural. Se isso for verdade, os dons de cura não seriam curas sobrenaturais, tampouco, mas simplesmente seriam curas por meio de progresso da ciência médica. Certamente cremos na medicina e agradecemos a Deus por tudo quanto ela pode fazer. Porém, esse texto bíblico diz respeito à cura sobrenatural. Se os dons do Espírito fossem apenas talentos naturais, logo, as variedades de línguas seriam simplesmente idiomas comuns que as pessoas teriam aprendido normalmente. Nesse caso, até mesmo os indivíduos não salvos poderiam ter esse dom. Entretanto, essas línguas são sobrenaturais porque somos capacitados a falar de um modo que nunca aprendemos. São dadas pelo Espírito Santo. Além disso, os dons de cura não são do tipo de cura natural. Não se trata da capacidade do homem de achar a natureza mediante a ciência médica. São sobrenaturais, concedidos pelo Espírito Santo. Então, se 2 dos 9 dons são sobrenaturais, todos os 9 também são sobrenaturais. Esse dom, portanto, não é do conhecimento natural, mas sobrenatural, uma revelação extraordinária da parte de Deus. Ao confundir o dom da palavra do conhecimento com o talento natural, alguém disse: não precisamos de alguns desses dons inferiores, temos o dom do conhecimento. A capacidade acerca da qual eles se envaidecem é a intelectual, obtida a parte do Espírito Santo e das Santas Escrituras. Porém, o conhecimento referido por Paulo em 1 Coríntios 12, 8, é um dom sobrenatural. O dom manifestado mediante visões. Vemos um exemplo da manifestação da palavra de conhecimento por meio de visões quando João estava na ilha de Patmos. Ele escreveu que estava em espírito no dia do Senhor e que Jesus lhe apareceu em uma visão, em Apocalipse 1, do 10 ao 13. Nessa visão, Cristo revelou ao apóstolo a condição das 7 igrejas na Ásia Menor, conforme está registrado no livro de Apocalipse. Embora haja uma mensagem profética para nós hoje nesta revelação, essas 7 igrejas realmente existiam naqueles tempos na Ásia Menor. João, exilado na ilha de Patmos, não teria a mínima possibilidade de saber o que estava acontecendo nessas cidades e igrejas, mas o mestre revelou-lhe a condição espiritual delas. Foi uma palavra do conhecimento. Outro exemplo desse dom em operação acha-se no capítulo 9 de Atos, que diz assim, verso 10. E ainda em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aqui também a palavra do conhecimento foi manifestada em uma visão, mas dessa vez a um leigo. Ananias não era um apóstolo como João, não era um pastor nem evangelista. Ele nem sequer era alistado como um mestre. A Bíblia chama Ananias de discípulo, era simples membro da igreja em Damasco.
Se o Senhor assim desejar, os leigos e não somente os ministros poderão ter uma manifestação da palavra do conhecimento. Nessa visão, o Senhor mandou Ananias ir até certa casa e orar por Saulo. Ao mesmo tempo, ele apareceu a Saulo em uma visão semelhante, dizendo-lhe que Ananias iria orar por ele a fim de que ele recuperasse a vista. Ananias não poderia ter sabido, pelas suas informações naturais, que em certa casa, em determinada rua, um homem chamado Saulo orava naquele exato momento. Não poderia ter sabido disso por qualquer outra maneira, a não ser pela revelação sobrenatural, uma palavra de sabedoria. Atos 10, do 9 ao 20, diz: No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por uma volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes pregavam a comida, sobreveio-lhe em um êxtase. Então viu um céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, quadrúpede, quad, perdão, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Glória a Deus que eu consegui terminar aqui. Mas voltando aí, caro leitor. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu a isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estavam ali hospedados Simão, porque por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí os dois que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Nesse caso também, a palavra do conhecimento foi manifestada mediante uma visão, depois de Pedro ter entrado em êxtase. Enquanto ele pensava sobre o significado daquilo, o Espírito Santo disse-lhe: Então estão aí os dois homens que te procuravam. Pedro não sabia da chegada dos homens, não teria maneira de saber que estavam ali se o Espírito Santo não lhe tivesse dito. Tratava-se de uma revelação sobrenatural. O dom manifestado por meio de uma revelação interior. Às vezes, a palavra do conhecimento vem mediante uma revelação interior. Quando Jesus conversou com uma mulher junto ao poço em Samaria, ele empregou uma palavra da sabedoria para convencer a samaritana, uma pecadora, acerca da necessidade de um Salvador. Essa mulher perguntou a Cristo quem ele era e o Senhor respondeu: se tu conheceras se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e lhe te daria água viva. Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse ela, pensando na água no poço. Jesus respondeu: A água que eu lhe der, será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher que queria aquela água, o Senhor mandou-a buscar o marido. Quando ela respondeu que não tinha marido, ele declarou: Você tem razão quanto a isso, pois já teve 5 maridos e aquele com quem você vive hoje não é o seu marido. Cristo sabia disso por causa da revelação interior, uma palavra do conhecimento, e usou esse dom para indicar à samaritana o caminho da salvação. A palavra do conhecimento pode manifestar-se de várias maneiras diferentes. Poderá vir por meio de línguas, interpretação, profecia, ou um anjo poderá entregar uma mensagem. Deus tem muitas formas de agir. Frequentemente, esses dons operam em conjunto. Nós os separamos apenas para melhor defini-los. Às vezes, as pessoas confundem a palavra do conhecimento com o entendimento bíblico profundo. Certo pastor contou-me que ele tinha esse dom porque havia estudado muito a Bíblia. Na verdade, Deus nos ajuda a compreender sua palavra e recebemos o entendimento por meio do estudo bíblico. Mas esse tipo de informação não é um dom sobrenatural. A palavra do conhecimento, no entanto, funciona de acordo com as Escrituras. O Altíssimo
em concordância com a sua palavra, realmente nos revela acontecimentos que não sabíamos. Mas se isso fosse tudo, não precisaríamos estudar. Paulo, contudo, mandou Timóteo estudar em sua carta a esse jovem pastor de uma igreja do Novo Testamento. O apóstolo alertou: procura, estuda para apresentar-se a Deus aprovado, segundo Timóteo 2,15. Assim, esse tipo de específico de informação das Escrituras provém do estudo dela, mas a palavra do conhecimento tem a origem na revelação sobrenatural concedida pelo Senhor. Outra ideia errônea a respeito do dom da palavra do conhecimento é que poderia ser aquela sabedoria muito real obtida quando alguém anda com o Altíssimo. Embora seja verdade que obtemos maior entendimento do Pai Celestial por meio da comunicação com Ele, isto é diferente do conhecimento sobrenatural. Um exemplo da diferença entre esse dom e o entendimento natural vê-se na narrativa do Antigo Testamento de como o Altíssimo falou com o menino Samuel, em 1 Samuel 3, do 4 ao 10. Samuel estava no templo, ajudando o profeta Eli. Certa noite, o garoto ouviu uma voz chamar seu nome. Pensando tratar-se de Eli, que o chamava, levantou-se e foi até ele. O profeta lhe disse que não havia chamado Samuel e voltou para a cama. De novo, ouviu uma voz chamar Samuel, Samuel. Novamente, correu até Eli e este mandou de volta à cama. Quando isso aconteceu pela terceira vez, o profeta reconheceu que, por certo, Deus estava falando com o menino, e então ensinou Samuel a responder devidamente na próxima vez que ouvisse chamar o seu nome. Ele tinha andado com o Senhor, mas não havia sido tão fiel a ele quanto deveria ter sido no tocante à criação dos seus filhos. Tinha entendimento do Todo-Poderoso, mas não escutara a sua voz naquela noite. Portanto, a palavra do conhecimento não diz respeito à longa experiência com o Altíssimo. Existe um entendimento do Senhor obtido ao andar em estreita comunicação com Ele e na experiência dos seus caminhos, assim como também quando caminhamos com um amigo e passamos a nos conhecer melhor. À medida que andamos com Deus, nossa compreensão dele aumenta. Entretanto, isso não é idêntico à manifestação sobrenatural da palavra do conhecimento. Essa manifestação do Consolador não foi apenas para antigamente, é também para hoje. O irmão Batista, cheio do Espírito Santo, é presidente de um capítulo local da Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Ele contou-me certa vez a respeito de uma experiência que teve. O irmão disse: estava passando por uma grande igreja católica romana e pareceu-me que algo me mandava entrar. Por isso, virei o automóvel para dentro do estacionamento da igreja, parei e fiquei sentada ali orando por algum tempo. Alguém parecia me dizer que o sacerdote estaria orando em seu escritório e que eu deveria entrar e impor as mãos sobre ele para que ele recebesse a plenitude do Espírito Santo. Hesitei, não queria dar a impressão de ser tolo. Fiquei sentada ali orando por mais algum tempo, depois resolvi que não seria ruim simplesmente ver se o sacerdote se achava ali e descobrir se Deus realmente me guiava. Esse executivo comercial caminhou por dentro da igreja e bateu na porta do escritório do sacerdote. Ouviu uma voz convidando-o a entrar, e quando abriu a porta, viu um sacerdote sentado diante de uma escrivaninha, com alguns livros abertos diante dele. Quando ele entrou, o sacerdote levantou-se para cumprimentá-lo e se apresentaram um para o outro. Quando o sacerdote soube que seu visitante era presidente do capítulo local do Evangelho Pleno, falou imediatamente: Louvai, louvado seja o Senhor. Acabo Acabo de ler a respeito do que Deus tem feito nesses dias com o movimento do Espírito Santo. Li a respeito do batismo no Espírito Santo e do falar em outras línguas, e o Senhor testemunhou meu espírito que essa é a minha necessidade. Tenho consciência da minha fraqueza espiritual. Faz apenas 10 minutos que curvei minha cabeça e falei: Senhor, não conheço pessoa alguma nessa cidade que teve essa experiência e vi alguém para orar comigo, e aqui está você. O executivo continuou a contar. Aquele sacerdote colocou-se de joelhos, impôs as mãos sobre ele, e aquele homem começou a falar em línguas quase imediatamente, erguendo as duas mãos ao céu. É impressionante o que está acontecendo nesses dias. Deus tem visitado corações famintos em todos os lugares. Ele não dá atenção a algumas antigas fronteiras denominacionais estabelecidas, nem aos rótulos que distinguem os indivíduos dos outros. Pode-se colocar em um rótulo qualquer
uma lata velha, mas isso não colocará nada dentro dela. A etiqueta não importa, mas sim o conteúdo. Houve, nesse caso, uma manifestação sobrenatural da palavra do conhecimento muito semelhante àquelas que ocorrem em Atos dos Apóstolos, que aconteceram porque o Espírito Santo ainda se manifesta entre aqueles que creem. Hoje precisamos das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, tanto quanto precisavam os cristãos do primeiro século. Texto para memorizar. Porque um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento. 1 Coríntios 2:8.